Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais uma aula de contabilidade gerencial. Hoje começamos a unidade 3 e vamos começar pelo tópico de avaliação de desempenho. Vamos falar ainda nessa unidade, então, um pouco mais sobre o BSC e as próprias demonstrações contábeis como fonte de informação. Então, aqui é a divisão das aulas para vocês se organizarem aí e lembrarem, né, que o conteúdo ele é complementar, então ele vai sendo agregado a cada aula que nós avançamos. Bom, na ideia de avaliação de desempenho, a primeira coisa que nós precisamos entender é que a avaliação do desempenho da entidade e dos gestores são coisas necessárias e que se complementam, mas não necessariamente são a mesma coisa, né? À medida que o accountability que nós estudamos, aquele processo de prestação de contas, é praticado, a organização ela acaba desenvolvendo essa avaliação dos seus próprios resultados e vai realimentando este processo, informando, orientando, premiando e ajustando as áreas e as próprias pessoas e as suas condutas. Então trata-se nada mais nada menos do que uma atividade sobre a qual a controladoria tem uma influência, né, no sentido de proporcionar esse apoio para que haja ali um sistema de informações adequado, para que haja um controle adequado deste processo. O ciclo completo desse processo de controle gerencial costuma ser detalhado em 4 fases separadas, né? O estabelecimento de padrões, a comparação do desempenho real com o esperado, a identificação dos desvios e as ações corretivas quando houver a necessidade. Para que seja efetiva para a organização, é fundamental que a forma de avaliar o desempenho seja alinhada com o próprio planejamento. De uma forma mais específica, em sentido mais operacional, a gente precisa utilizar algum sistema orçamentário, tendo como foco principal essa sustentabilidade da entidade, no sentido de longo prazo. Isso proporciona, então, uma hierarquia no processo, que se inicia lá pela visão global da organização, para posteriormente tratar as unidades de negócio, seus departamentos e os próprios indivíduos. Então aqui eu trouxe um quadro esquematizado só para exemplificar, utilizando aí o modelo do nosso livro base, onde nós vamos partir ali da esquerda, no canto superior, falando do planejamento, que é a ideia do padrão, o mínimo que se espera, ou aquilo que é desejado pela organização. Então inicia-se o processo de execução, passando para a direita, e aí a gente tem ao longo deste processo o controle, que vai fazer essa comparação e essa identificação de desvios. Este controle apresentará resultados, esses resultados serão avaliados de acordo com os critérios adotados, e a avaliação de desempenho nada mais é do que isto. Então, se necessário, ela faz ações corretivas no planejamento original para que seja adaptado. E essa avaliação ela vai acontecer justamente por algumas etapas, o que a gente vai chamar de checar a posição, o processo decisório e a aprendizagem organizacional, comunicar essa posição em que nós estamos, ou seja, o resultado que foi obtido, junto com o accountability, com a prestação de contas, reafirmar ou confirmar as prioridades, influenciar o comportamento, acompanhamento ali do processo ou do progresso como um todo, e indica que haverá necessidade, se houverem as ações corretivas, será necessário então influenciar o comportamento, fazer os ajustes, propor mudanças. E a ideia de remuneração e recompensas, que seriam ali os resultados. Caso eles sejam alcançados, eles precisam ser recompensados. Muitas das vezes a gente acaba utilizando o conceito de remuneração como forma de recompensa. Então vamos ver cada um desses itens com um pouquinho de aprofundamento. Checar a posição é basicamente identificar como a organização se apresenta. Então, como ela está, o que se espera no futuro. Caso não exista ali um processo de acompanhamento periódico, essa percepção ela acaba não existindo. Então, a gente precisa entender que o controle ele acontece ao longo da execução dos trabalhos, das atividades, enfim, do dia a dia do profissional. E com isso, a organização ela se mantém justamente focada nessas suas atividades prioritárias, sabendo justamente como ela está. Então, é justamente uma chamada para o diálogo, para o processo decisório como um todo que vem a seguir. E esse processo decisório, junto com o que a gente chama de aprendizagem organizacional, nada mais é do que essa mensuração, ou seja, o ato de dar valor, permitindo então que se avalie e se aperfeiçoe esse processo de gestão, fazendo as alterações, ajustando os aspectos como um todo, para que ali sejam evidenciados então tudo aquilo que não foi percebido do planejamento original. Porque quando nós elaboramos um plano estratégico, é relativamente difícil conceituar todos os aspectos. Às vezes, uma atividade, somente executando ela, é que você descobre uma ou outra circunstância que precisa ser reavaliada, que precisa ser mensurada de uma forma diferente. Então, basicamente, argumenta-se o quê? Que os gestores, quando eles têm essas informações para um processo de acompanhamento, independente dos resultados, mas pelo fato deles terem algo a comparar, podem
de uma certa maneira, se sentir bem, né, com a autoestima equilibrada. Isso causa ali todo um processo, uma cadeia, né, de reflexos que vai resultar numa gestão mais organizada, numa gestão mais adequada, de acordo com a realidade daquela própria organização. Comunicar a posição e o processo de accountability, então, seriam as mensurações proporcionando um sentido de desempenho, né, um valor, uma mensuração, a gente vai ter critérios a serem adotados. A proliferação dessas informações internas sobre a própria avaliação do desempenho vai proporcionar as condições necessárias para ajustar o rumo, né, e criar essa motivação nos indivíduos que são envolvidos nesse processo. Eu comentei isso ao longo das aulas de teorias que nós estudamos, né, em relação ao comportamento. Muitas das vezes, a simples falha de não haver uma comunicação interna com uma clareza em relação aos objetivos que o indivíduo possui, que a organização possui também, e uma confluência, né, uma harmonia desses objetivos, faz com que os dois caminhem em rumos separados. Então, o indivíduo ele vai lá, ele cumpre a sua hora de trabalho, vai embora e não se preocupa com a organização. E o mesmo acontece no sentido inverso. A organização espera resultados, nunca obtém esses resultados e não entende o porquê. Então aí a gente tem diversos problemas, né? A alta rotatividade nas organizações, ou até mesmo a dificuldade de avançar, de assumir o mercado, de conseguir ampliar aí as suas atividades, ter um melhor resultado, um melhor custo-benefício, etc. A ideia de confirmar as prioridades, então, uma vez que a avaliação é desenvolvida, enfatiza-se os aspectos mais relevantes. O controle, nesse sentido, ele permite que a organização busque ali melhorias naquilo que é relevante para a sua existência, entendendo e separando o que ela se propõe a fazer. Então, aquilo que não é mensurado, é importante que a gente se lembre, não pode ser gerenciado. Influenciar o comportamento pelo acompanhamento do progresso seria mais ou menos dizer assim, olha, a evidenciação do progresso é apresentada, temos aqui os relatórios do desempenho do ano passado. Os gestores, então, eles acabam sendo encorajados a obter um melhor desempenho, a entender como alcançar esse desempenho de uma maneira mais adequada. Então, deixa ali de existir um argumento, né, da ideia do não sabia, né, que o desempenho não era adequado. Ou se você não tem clareza na informação proposta, infelizmente há uma justificativa por parte do ser humano nesse sentido. Um outro efeito que ocorre, né, é que o gestor, ao perceber o desempenho de outros gestores de outras unidades, acaba tendo ali o aspecto da competitividade, acaba tendo ali o aspecto do crescimento profissional de cada um deles. Então pode-se observar num sentido positivo essa competitividade, né, do estímulo a isso, por meio de recompensa, premiação, mas é preciso sempre fazer um parênteses, né, e entender ali que a organização ela é uma só. Então isso precisa ser sempre levado em conta. A gente precisa entender que a competição ela tem níveis e esses níveis precisam se manter sadios. Okay? Então, avançando a remuneração, a recompensa ou a ideia de promoção, né, a ligação entre esse processo de avaliação e o resultado faz com que se entenda, então, e se proponha ali uma espécie de recompensa. E observa-se ao longo dos diversos modelos que a política de remuneração e de recompensas ela precisa estar atrelada a um sistema de metas e de acompanhamento. Né? Eu preciso ter clareza nessa política para que os próprios indivíduos saibam, né? Então, eu vou ter uma bonificação no final do ano, eu vou ter uma meta mensal, eu vou ter um ajuste ali de acordo com a meta que foi alcançada em determinado período, uma quinzena, uma semana, enfim, vai depender de cada negócio. O modelo predominante é aquele que as metas são definidas nesse processo inicial, né, e passam por esse aspecto de orçamento que nós vimos e que elas ficam disponíveis justamente para organizar, né, os departamentos, enfim, os setores, separando cada um deles de acordo com a sua atividade. Tá? Então a gente tem essas especificações hierárquicas nesse sentido. Então, se eu tenho ali um orçamento, a gente já falou sobre isso em aulas anteriores, o orçamento para o departamento de vendas é diferente do departamento de compras. Eu preciso entender essas particularidades. E aqui não é diferente quando eu falo de política de remuneração. Né? Eu não posso atrelar uma atividade ou um resultado a uma outra atividade que não tem nada a ver. Então, toda essa visão de remuneração e recompensa precisa estar ligada à definição que a entidade possui, né? Numa lógica que a gente chama de consistente com a estrutura organizacional. Então, eu não posso esperar resultados e não oferecer essa estrutura mínima, essas condições, ou ainda oferecer uma estrutura que não esteja de acordo com aquilo que os meus colaboradores esperam. Né? Então, eu preciso ter uma clareza desde o processo de planejamento. Dessa abordagem, então, são estabelecidos os chamados perfis de remuneração, né, que levam em conta aí os elementos como dificuldades, por isso que a gente separa de acordo com a atividade que é realizada pelos indivíduos. Então, um cargo de gestão, ele tem uma responsabilidade maior, a bonificação é proporcional a isso, né, o impacto no resultado,
Então, o departamento de vendas, ele tem lá uma premiação específica para ele, o departamento de compras ou outras áreas, recursos humanos e tudo mais. Então, é o que a gente chama de complexidades gerenciais, né? A habilidade necessária para que um indivíduo execute aquela atividade e, mais ainda, a habilidade ou a dedicação que seria necessária para que ele alcance o desempenho mínimo esperado de acordo com aquela área. Uma vez então estabelecida essa estrutura e esse relacionamento da relevância entre as posições, as expectativas de remuneração são estabelecidas, né, e ajustadas no que a gente chama de faixas. Então, em alguns ambientes, essa ideia de remuneração leva em conta uma perspectiva anual, como eu comentei para vocês. Daí a gente pensa no salário, outros benefícios, né, como por exemplo veículos ou a ideia de uma assistência médica e etc. E muitas das vezes, né, existe uma resistência por parte das empresas de não entender esses aspectos. É um anseio muito grande, né? Então, às vezes, um vale transporte, um vale alimentação, são mecanismos que podem ser adotados de uma maneira muito mais simples, muito mais prática, né? E é importante que eles sejam atrelados a uma espécie de avaliação de desempenho. Por quê? Porque simplesmente entregar um benefício gera um resultado. Entregar aquele benefício atrelado a uma expectativa de desempenho gera outro resultado e outra expectativa. Então há uma consciência quanto ao entendimento por parte dos colaboradores, que aquele benefício ele existe graças àquele desempenho. Então há uma troca e com essa clareza isso fica de uma certa maneira mais evidente e mais fácil de ser alcançado. Então, a gente precisa lembrar que a remuneração ela leva em conta esse fator fixo, normalmente operacionalizado pelo salário mensal, e uma parte que a gente chama das gratificações, que seria variável, né? Paga aí em outra periodicidade decorrente desse desempenho. E aí eu posso fazer essa bonificação anual, eu posso fazer uma bonificação mensal também, vai depender de como eu prefiro trabalhar. Tudo isso precisa ser atrelado, mais uma vez, ao conceito de orçamento. Então, se no orçamento eu já prevejo ali uma expectativa, vamos aumentar o nosso negócio, nosso faturamento em 10% ao longo desse ano. Então, se essa meta for atingida, eu vou ter recurso para poder distribuir ali daqueles 10% que foram aumentados, eu consigo trabalhar com 2, com 5, ou alguma coisa nesse sentido para poder repartir e garantir que aqueles colaboradores que ajudaram nesse crescimento tenham ainda aquela motivação, né, aquele interesse de que haja esse crescimento de forma contínua, né, que é o que nós falamos da sustentabilidade. Então, o tema avaliação de desempenho se relaciona muito com a remuneração, como nós estamos vendo, mas não é só isso, obviamente, né? Trata-se justamente dessa interseção, né, um momento de encontro de diferentes sistemas que se complementam no que a gente chama de gerenciamento das pessoas. Estabelecimento de metas desafiadoras ou acomodadas, né? Metas que são entendidas ou ao contrário, que não sejam claras para os gestores, afeta diretamente não só esse recebimento dessa informação, mas também o próprio empenho, que é o que eu comentei para vocês agora há pouco. Então, de forma complementar, além da remuneração, a entidade precisa de uma sistemática que vai permitir a evidenciação desse mérito. Isso se faz necessário para que as substituições que possam vir a ocorrer tenham uma certa lógica, né? Que haja ali uma clareza no método que é utilizado dentro daquela organização. Então, quando a gente fala de operacionalização do desempenho, nós precisamos entender que o desempenho deve ser medido periodicamente e ele corresponde à identificação de resultados mensuráveis, né, que foram alcançados em um determinado período, numa determinada unidade, um departamento ou por um indivíduo em específico. E esses resultados medidos periodicamente, eles vão proporcionar algum tipo de ação no gerenciamento. Então, não basta que eu faça uma avaliação de desempenho, mas não tome nenhuma medida corretiva, né? Seja de propor ali uma remuneração diferenciada, seja de propor um sistema de recompensa ou até mesmo de correções eventuais. Tá? Então, esse é um tema muito controverso, justamente porque, como não há um parâmetro exato para implantar isso em todas as empresas, depende de cada gestor, depende de cada indivíduo, de cada empresário. E se isso parte dos próprios colaboradores, muitas das vezes haverá uma divergência, né? Então o colaborador ele chega e ele acha que a única recompensa que ele obtém é o salário. E aí, por desconhecer as próprias políticas da empresa, ou por não haver essas políticas, né, de avaliação de desempenho, de uma forma de recompensa e tudo mais, isso não fica claro. E aí voltamos àquele problema inicial dessa não confluência, dessa não harmonia entre o que o indivíduo quer e o que a organização precisa. Então é importante comentar aqui que os valores humanos eles são relevantes para a gente poder guiar e dirigir o comportamento do indivíduo, tá? Mas o desempenho ele não se refere exclusivamente a esses valores. Não é pela característica como ser humano que eu faço essa avaliação.
ela não é necessariamente também sobre processos ou sobre o comportamento daquele indivíduo no trabalho que é adquirido ali, né? Um trabalho que é conquistado pelo colaborador na forma como ele faz. É importante que o indivíduo faça um bom atendimento ao cliente, ótimo, tá? Mas o desempenho ele é um resultado, então não basta que o meu indivíduo seja avaliado se ele é educado com o meu cliente ou não. Isso pode influenciar, mas não deve ser o critério fundamental, tá? Porque eu preciso de uma métrica, uma forma de medir que seja válida para todos, né? E a gente sabe que cada indivíduo age de maneiras diferentes em situações diferentes. Então, a gente precisa ter uma forma adequada de avaliar esse desempenho. Uma das questões, então, é a identificação de como essa avaliação deve ser utilizada, né? Ou seja, quais são os objetivos principais dessa melhoria, né? Ela deve ser usada apenas para corrigir os desvios? Ela pode ser utilizada para transplantar, né? Transferir o conhecimento de uma área para outra? Ela deve ser instrumento para apoiar o processo de promoção dos funcionários? Ela pode ser utilizada de várias maneiras, inclusive integradas. Ao considerar que de alguma maneira, cada vez mais os indivíduos são remunerados em decorrência do seu desempenho, ainda mais agora com essa pandemia, a gente viu que o trabalho foi para casa, modificou muita coisa, então eu preciso me adaptar às condições do ambiente que eu estou inserido. Então, é cada vez mais claro que é necessário um sistema que permita, né, identificar de uma maneira justa, fundamentalmente, o que é o desempenho na minha organização. Então, eu vou avaliar o processo, a execução de um trabalho manual, a execução de um trabalho intelectual, tudo isso eu preciso levar em conta. Bom, então, a gente vê aqui que, nesse primeiro momento, a operacionalização do desempenho é fundamental, né, como nós vimos, e ela segue alguns critérios mínimos. E aí, quando eu começo a fazer essas diferenciações, eu consigo adaptar isso à organização que eu estou inserido. Então, essa é a sugestão para vocês, né, de que possam avaliar aí se a organização de vocês tem essa clareza, tem essas métricas já definidas, e se não tem, comecem a propor, comecem a discutir com os colegas, comecem a avaliar, ainda que, como eu sempre falo para vocês, não estejam, né, na condição exata neste momento de gestor, de gestora, né, enfim, pretendam alcançar algum dia essa posição, vale o estudo, vale a discussão. Tá? Então essa é uma primeira aula introdutória de reflexão para que a gente pudesse entender esses conceitos mínimos do que é a avaliação de desempenho, e a gente vai ver mais para frente com o BSC e outras técnicas também, que dá para mensurar, que dá para utilizar métricas em específico, mas é importante que a gente tenha clareza sobre o objetivo, sobre o perfil, sobre o que é a organização que nós estamos gerindo naquele momento. Bom, obrigado pela atenção, eu vejo vocês então na nossa próxima aula, continuando esse tema, estudando e aprofundando um pouquinho mais. Até lá!